Olá, meus queridos, tudo bem? Salve! Sejam muito bem-vindos a mais uma Elias Live. Esta que é a Elias Live de número 112. Eu já havia dito que as lives 111 e 112 seriam destinadas, voltadas ao concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e, por isso, eu estou resolvendo a última prova da PCDF, prova que aconteceu em 2013, beleza? Esta live que também não é tão live assim, porque eu estou deixando gravada, para ser transmitida na segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019, às 22 horas. Como eu havia falado a vocês, na live passada eu estava neste fim de semana, nos dias 6 e 5 de outubro, trabalhei no encontro da igreja. Por esse motivo que eu estava atarefado. Trabalhei no EJOC, Encontro de Jovens com Cristo. E eu tô bem cansado. Porque sempre é um fim de semana de muito trabalho, de muita dedicação. É um fim de semana muito gratificante e realmente coisas impressionantes acontecem por meio do poder de Deus e nós seres humanos precisamos mesmo nos permitir ser tocados quando oportuno, nos permitir também ser instrumentos para que a graça divina possa acontecer, né? E só que cansa. Então por isso eu vou deixar gravado para vocês, tá certo? A live, vocês não vão ficar sem live. Às 22 horas vocês vão poder acompanhar tudo certinho. O chat vai estar funcionando, que eu vou colocar no formato de estreia, mas depois vai ficar disponível no canal para que você assista quantas vezes quiser, beleza? É a continuidade da live da semana passada. Na live da semana passada eu resolvi as primeiras 10 questões. As primeiras 10 questões da prova da PCDF. Agora eu vou resolver as outras 10. O material, inclusive, está aqui na descrição do vídeo. É só você ir na descrição do vídeo, você faz o download do material. Você pode baixar, acompanhar a aula com o material em mãos. Também não se esquece, claro, de deixar o like, o joinha, o gostei e o curtir, porque isso sempre é muito importante para avaliar as atividades aqui do canal, beleza? Então bora para a tela? Olha só, sem mais delongas, olha o que temos. O texto é esse aqui, eu já te falo o seguinte, na prova da PCDF, vamos até trocar essa ideia aqui, ó, eram 20 questões. As 10 primeiras relacionadas a um texto de caráter poético. Eu acho impressionante a capacidade que a Banca CESP tem de colocar em textos de carreiras policiais, textos poéticos, textos literários. Então, isso é importante de ser visto. Essa sequência agora relacionada a esse texto, se não me engano, são mais 6 questões. Isso, são mais 6 questões relacionadas a esse texto. Foi a parte fácil da prova, beleza? Foi o ponto grátis da prova, o ponto grátis. Ou seja, você tinha 6 pontos ali que já estavam gratuitamente oferecidos a você. E os outros 4 mais difíceis, beleza? Vamos comigo na tela então? Estão aqui as questões ponto grátis, está o texto, claro. Antes de olhar o texto, eu vou olhar as questões. Olha só o que está dito. Julgue os próximos itens relativos ao sentido e aos aspectos linguísticos do texto acima. Ele fala, 11. O texto predominantemente informativo, ou seja, é uma questão que envolve tipologia textual, refuta a ideia de que os alvos preferenciais dos autores do sequestro relâmpago seriam do sequestro feminino, ou seja, é uma questão de texto. Vou colocar um Tzinho para você aqui. 12. A expressão, o famoso sequestro relâmpago, está entre vírgulas porque explica em termos populares a expressão roubo com restrição de liberdade. Questão de gramática. Questão de número 13, ele fala a correção gramatical e o sentido da oração. Em agosto deste ano foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF, seriam preservados. Caso se substituísse a locução verbal foram registrados por registrou-se. Também é uma questão de gramática. Veja que ele troca uma locução de voz passiva analítica por uma voz passiva sintética. O trecho. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, expressa a ideia de conclusão. E por isso, mantendo-se a correção gramatical e o sentido do texto, pode ser iniciado pelo termo porquanto, ou seja, troca de conectivos. Vou colocar essa aqui, questão de gramática. Questão de número 15, ele fala assim, ó, a correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso a vírgula imediatamente após o termo quais fosse substituída por um sinal de 2 pontos, pontuação, questão de gramática. E questão de número 16, infere-se do texto que, em agosto, o plano piloto Itaguatinga eram as localidades com os mais altos índices de criminalidade do DF. Situação inversa a de julho, quando as regiões de maior periculosidade eram Ceilândia e Gama. Essa questão aqui é de inferência, então é uma questão de texto. Então veja que eu tenho 6 questões. Dessas 6 questões, são 2 de texto, 4 de gramática. Fechou? Olha só, então vamos começar pelas de gramática. Olha o que ele fala. 12.
A expressão, o famoso sequestro relâmpago nas linhas 3 e 4, está entre vírgulas porque explica em termos populares a expressão roubo com restrição de liberdade. Volta comigo no texto e olha lá o que ele fala. Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, SSPDF, aponta redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro relâmpago, ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de agosto deste ano. Opa, então tá aqui, ó. O famoso sequestro relâmpago. Repara comigo o seguinte, pessoal. Inicialmente, ele fala em 39% de redução nos casos. Casos de quê? Roubo com restrição de liberdade. E ele coloca entre vírgula a expressão o famoso sequestro relâmpago. Vem cá, se eu chamar roubo com restrição de liberdade de X e o famoso sequestro relâmpago de Y, no meu texto, X é igual a Y. Ou seja, eu tenho aquela relação de equivalência semântica. Eu sei que eu estou falando com um público que está estudando para carreiras policiais. E automaticamente a pessoa pode pensar assim, Elias, mas na verdade, o roubo com restrição de liberdade não é necessariamente o famoso sequestro relâmpago, segundo está previsto no direito. Ótimo, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero saber na vida, eu quero saber no texto. No texto, quando ele fala para você de roubo com restrição de liberdade, ele chama o roubo com restrição de liberdade de o famoso sequestro relâmpago, ele está dizendo textualmente que o sequestro relâmpago é o roubo com restrição de liberdade. Entendeu? Isso no texto. Se no direito isso é válido ou não, é outro papo, beleza? É outro papo. Mas no texto, equivalência semântica é equivalência no texto, não é equivalência na vida, não é equivalência pragmática, beleza? Então, aqui é um valor de aposto. E mais que isso, o famoso sequestro relâmpago é uma expressão muito mais corriqueira, muito mais popular do que roubo com restrição de liberdade. Ou seja, confira comigo na tela, por gentileza, porque ele está falando para você o seguinte. A expressão, o famoso sequestro relâmpago, está entre vírgulas porque explica em termos populares a expressão roubo com restrição de liberdade. Esse item aqui está certíssimo, beleza? Questão de número 13. Essa questão de número 13 aqui, ó, para você que é candidato, estudante constante, é uma questão que você nem precisa de tanto mistério. A correção gramatical e o sentido do texto, o sentido da oração em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF. Ou seja, pessoal, o que foram registrados? 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF. Deixa eu sublinhar isso aqui direito para você. 39 casos... Ô, diacho. casos de sequestro relâmpago em todo o DF. Esse daqui é que é meu sujeito paciente. Esse aqui é o meu sujeito paciente. O núcleo desse meu sujeito paciente é o substantivo casos. Não é nem um caso de concordância verbal especial. É a concordância verbal mais comum que você tem na sua vida. Repare comigo no seguinte, é por isso que foram registrados está no plural, porque o sujeito é plural. E ele fala para você de manter a correção gramatical com a substituição de foram registrados por registrou-se. Uai, pessoal, e a concordância verbal? Se ele sugerisse para você colocar registraram-se, aí ele estaria preservando a concordância verbal, mas ele não pediu isso. Então, esse item aqui está errado. Você, candidato sagaz, esperto e ninja, também não pode perder uma questão como essa aqui, 14. Olha só, o trecho. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados. Ele fala para você que expressa a ideia de conclusão, joia? E poderia, mantendo-se a correção gramatical e o sentido do texto, ser iniciado pelo termo porquanto para tudo, gente. Porquanto é um termo de valor causal ou então explicativo. Olha a tabela de conectivos operando aí de novo. É causal ou explicativo. Portanto, não é possível indicar conclusão. Item 14, errado. Tá vendo por que eu te falei que essa aqui era a parte fácil da prova? Era a parte fácil, não tinha mistério nessa parte. Essa parte aqui estava mole, de graça. Olha a questão de número 15. A correção gramatical e os sentidos
do texto seriam preservados, caso a vírgula imediatamente após o termo quais na linha 25 fosse substituído pelo sinal de 2 pontos. Vem cá, vamos na linha 25, está aqui a vírgula. Ele quer trocar por 2 pontos. Opa, para trocar por 2 pontos, o nosso raciocínio vai ser o seguinte. Para que serve 2 pontos na língua portuguesa? Uma das principais funções, uma das mais exploradas em prova, explicação, beleza? Fazer a explicação de algo. Olha o texto. Ao todo, 82% das vítimas, 32 pessoas, estavam sozinhas no momento da abordagem dos bandidos. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre os quais não estacionar em locais escuros ou distantes, não ficar dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair de residências, centros comerciais e outros locais. Ou seja, pessoal, ele fala para você entre os quais. E o que ele traz para você aqui é justamente a explicação de quem são esses cuidados, entre os quais. Poderia colocar aqui um sinal de 2 pontos? Poderia, sobretudo porque aqui, ó, a enumeração desses cuidados termina em ponto final. Então, dá para trocar por 2 pontos? Dá. Então, item de número 15, também é um item que está certíssimo. Pera aí, que apagou aqui o que eu tinha colocado. Aqui, 39 casos de sequestro relâmpago. Aqui era errado. E aqui, errado também. Para ficar tudo preenchidinho. Beleza? Marquei para você aqui, então. Tudo bacana. Esse é o gabarito dessas questões que fizemos até agora. Temos a questão 11 e 16. O que elas querem saber? Primeiro, na questão 11, ele quer saber se o texto é informativo e saber se o texto refuta a ideia de que os principais alvos do sequestro relâmpago são do sexo feminino. Na 16, infere-se do texto que em agosto o Plano Piloto Itaguatinga era as localidades com mais altos índices de criminalidade no DF, ou seja, está falando que o Plano Piloto Itaguatinga em agosto eram os mais violentos, diferente de julho, em que essa violência estava no Gama e na Ceilândia. Vamos agora olhar o texto. Agora sim a gente vai ler o texto. Por quê? Porque agora eu já sei o que eu quero. Agora eu já sei o que está sendo cobrado. Beleza? Olha lá, vamos ler o texto. Olha só todos os meus destaques aqui marcados. Coisa mais feia do Brasil. Deixa eu apagar toda essa tinta do slide. Mas que troço feio. Me ajuda, tela. Isso, bonitinho. Olha lá. Leia comigo o texto agora, então. Olha o que está dito. Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal SSP-DF aponta a redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro relâmpago, ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 520 ocorrências entre 2012 e 316 em 2013. Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF, o que representa redução de 32% do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao mês de 2012, período em que 57 casos foram registrados. Entre as 39 vítimas, 11 foram abordadas no plano piloto, região que lidera a classificação de casos, seguida pela região administrativa de Taguatinga, com 8 ocorrências para tudo. Peraí, entre as 39 vítimas, 11 foram abordados no plano piloto. Ou seja, pessoal, o plano piloto Itaguatinga aqui, ó, tem a ver com as estatísticas de sequestro relâmpago, certo? Tem a ver com sequestro relâmpago. Segundo a SSP, o cenário é diferente daquele do mês de julho, em que Ceilândia e Gama tinham maior número de casos. Então, peraí, gente. Ele está falando para você que Taguatinga e Plano Piloto tiveram maior quantidade de ocorrências, diferentemente de julho, em que foi Ceilândia e Gama, mas é de sequestro relâmpago. E o item lá está falando para você sobre os mais altos índices de criminalidade do DF. Então aqui, quando ele fala em criminalidade, ele usa um termo hiperonímico. Qualquer crime. Não está falando apenas de sequestro relâmpago. Então esse item aqui ele está errado.
ele está errado. E vamos tentar buscar agora do item 11, continua comigo. Segundo a SSPDF, já li essa parte, 38% dos crimes foram cometidos nos fins de semana, no período da noite, e quase 70% das vítimas eram do sexo masculino, o que mostra que a escolha da vítima é baseada no princípio da oportunidade e aleatória, e não em função do gênero. Opa, então peraí, esse texto aqui ele está refutando a ideia de que o fato de o gênero está colocando para você que a escolha é aleatória e tem a ver com oportunidade e não tem a ver com gênero? Isso mesmo. E o texto ele está querendo me informar sobre a situação do sequestro relâmpago no Distrito Federal? Sim. Olha lá. Ao todo, 82% das vítimas estavam sozinhas no momento da abordagem dos bandidos. Por isso, as forças de segurança, a gente já leu essa parte. Ou seja, o texto é informativo? É. E ele refuta a ideia de que os alvos preferenciais, os autores de sequestro relâmpago seriam do sexo feminino? Refuta. Então esse item de número 11 é certo. Só que você vira para mim e fala assim, Elias, mas esse não é o assunto principal do texto. Não é, mas o item também não afirma que esse é o assunto principal do texto. Ele só está dizendo para você que o texto é informativo e ele é. E no texto, há a refutação de que os alvos preferenciais dos autores sejam do sexo feminino? Sim, ele refuta isso. Ele fala que a escolha é aleatória. Essa informação está no texto, beleza? Então olha só, 11, certo, 12, certo, 13, errado, porque essa tela insiste em apagar o serviço que eu estou fazendo, 14, errado, 15, certo. E 16, errado. Beleza? Como eu te falei, essa é a parte fácil da prova. Beleza? Essa foi a parte fácil da prova. Aquelas 10 primeiras questões não estavam tão fáceis quanto essas. Essas aqui eram a parte fácil. É pra você não zerar português. Beleza? E agora vem a parte que quase ninguém gosta. Ele te dá um novo texto. E nesse novo texto, ele fala para você o seguinte. Olha só o que está dito. Olha só o que está dito. Os itens seguintes apresentam propostas de reescritura dos trechos do texto acima. Julgue-os quanto à correção gramatical e à manutenção do sentido original. Então, peraí, pessoal. Ele quer agora reescrita de textos. E eu vou tratar a reescrita desses trechos. Lembra para mim o seguinte. Primeiro, questão de reescrita sempre envolve gramática e texto, beleza? Tem a ver tanto com gramática quanto com texto. A maior parte dos problemas, estatisticamente falando, primeiro, estatisticamente falando, a maior parte das questões de reescrita são erradas. Segundo, estatisticamente falando, a maior parte das questões de reescrita são erradas pela gramática e não pelo sentido do texto. Agora sim, vem comigo na tela e vamos analisar o que temos. Olha só, ele fala... Vou fazer o seguinte para você. Como são vários trechos, eu vou destacar lá. Vou destacar para você. Olha só. Ele fala de a prisão até fabricar delinquentes. Vem cá. A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Depois, ele fala de fabrica-os pelo inútil perigosa. Vamos lá nas linhas 3 e 8. Fabrica-os até a linha 8. Inútil e perigosa. Tá bem aqui. Depois, ele fala para você olhar o trecho de a prisão até por elas, nas linhas 11 e 13. A prisão até por elas, joia. E depois, ele fala das linhas 1 e 2, a prisão até delinquentes perigosos. A prisão até delinquentes perigosos. Joia. Marquei aqui. Marcados os trechos, eu sei do seguinte. A maior parte dos itens está errado na gramática. Então eu vou começar buscando problemas gramaticais. Vamos lá. 17. Não é permitido, olha para as reescritas, não é permitido que a prisão deixe de forjar delinquentes. O que não é permitido, meus amigos, o que não é permitido é isso aqui, ó. Que a prisão deixe de forjar delinquentes. Esse aqui é meu sujeito. Como é um sujeito oracional, o verbo deve ficar no singular. É permitido. Tá certo, então. Beleza. Que a prisão deixe. Quem é que deixa a prisão? Deixe de forjar algo. Forjar alguém, nesse caso, forjar delinquentes. Do ponto de vista da correção gramatical, tá tudo certo no 17. Vamos olhar o 18. Fabrica-os pelo tipo de existência que impõe aos detentos.
que fiquem isolados nas celas, ou seja, fabrica-os pelo tipo de existência que impõe aos detentos. Até aqui nada de problema. Que fiquem isolados nas celas, ou que sejam compelidos a um trabalho para o qual não encontrarão utilidade. É, de qualquer maneira, não pensar no homem em sociedade, ponto e vírgula. É criar uma existência que vai de encontro à natureza inútil e perigosa. Do ponto de vista gramatical, a gente não tem problemas aqui. Só que um detalhe vale a pena ser observado. Fabrica-os pelo tipo de existência que impõe aos detentos. Quem é que fabrica aqui, ó? Ele ou ela, beleza? Pelo tipo de existência que impõe aos detentos. Quem é que impõe aos detentos? Eles ou elas. A gente não sabe quem é esse sujeito. Então guarda. 19. Ele fala para você assim, ó. Ao impor limitações violentas aos detentos, a prisão cria também delinquentes. Ela é destinada à aplicação das leis e ao ensino do respeito por elas. Pode parar. Se ela é destinada a algo, pede a preposição a. A aplicação das leis não é uma aplicação qualquer, é a aplicação das leis. Então, obriga a ocorrência do artigo a. Então, essa crase seria obrigatória. E mais obrigatória ainda pelo paralelismo sintático. Destinada a algo e a algo destinada à aplicação e ao ensino. Então, pelo paralelismo, isso aí já estaria errado. Então, questão de número 19, vou colocar para você aqui a listar. Errada. E o 20, ele fala para você assim, ó, a prisão até delinquentes perigosos. Conquanto devolva indivíduos corrigidos à sociedade, a prisão dissemina delinquentes perigosos na população. Peraí, pessoal, aqui ele usa um conquanto, que é uma conjunção que dá a ideia de concessão, certo? Concessão. Vamos olhar esse trecho de texto lá. A prisão, em vez de devolver a liberdade os indivíduos corrigidos, espalha delinquentes perigosos. Ou seja, em vez de uma coisa, acontece outra. Peraí, pessoal, então não tem uma concessão aqui que lá aparece. Eu não tenho a ideia de concessão. Na verdade, ele está falando para você que, em vez de uma coisa, acontece outra, beleza? Em vez de acontecer uma coisa, a outra acontece. Eu não tenho a concessão, porque ele fala assim, ó, em vez de devolver a liberdade a indivíduos corrigidos. E aqui ele fala assim, ó, conquanto devolva indivíduos corrigidos as liberdade. Ou seja, aqui está dizendo para você que ela devolve esses indivíduos corrigidos. E o texto diz que não devolve, em vez de. É errado. Legal? Agora vamos olhar o que nós temos no 17. Agora é texto, beleza? Agora é texto. A prisão até fabricar delinquentes. Ele fala, não é permitido que a prisão deixe de forjar delinquentes. Olha lá. Ele fala, a prisão, em vez de devolver a liberdade a indivíduos corrigidos, espalha na população delinquentes perigosos. A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Para mim, gente. O que ele quer dizer para você com a prisão não pode deixar de fabricar delinquentes? Ele está falando para você o seguinte, que a prisão, ela tem uma realidade. Que realidade? Em vez de devolver a liberdade a indivíduos corrigidos, ela espalha na população delinquentes perigosos. E é por essa situação, por essa circunstância, que a prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Ou seja, a prisão não consegue parar de fabricar delinquentes. Ela não consegue, porque em vez de devolver a liberdade de indivíduos corrigidos, ela espalha na população delinquentes perigosos. E por isso que ela não para de fabricar delinquentes. Beleza? Pela circunstância que isso acontece. O texto coloca aqui para você, não é permitido, como se fosse uma obrigação da prisão. Assim, ó, não é permitido, ou seja, a prisão deve continuar fazendo delinquentes. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que, devido às circunstâncias, a prisão ela não tem outra opção. É circunstancial. Não é que existe uma proibição ou uma permissão. Não, ela não consegue. Ela não consegue. É por isso que ela não deixa de fabricar delinquentes. Não é uma regra, não é uma obrigação, não é um dever. Por isso que o 17 está errado, beleza? E vamos voltar aqui agora, porque ele fala para você o seguinte, olha só. Fabrica-os, pelo tipo de existência, fabrica-os. Quem é que fabrica-os? A prisão, né? Ela. Fabrica-os
pelo tipo de existência que faz os detentos levarem. Peraí, pessoal. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem. Quem é que faz os detentos levarem? Ela, a prisão. Olha o texto. Ele fala assim, ó, fabrica-os pelo tipo de existência que impõe aos detentos. Quem é que impõe aos detentos um tipo de existência? A prisão, pessoal. Então, para preservar o sentido original do texto, a prisão. Então, é que impõe aos detentos e não impõe. Por isso que esse item aqui também está errado. Ele também está errado. Então, errado aqui, errado no 17. Todas as questões de reescrita que aqui apareceram, de 17 a 20, estão todas erradas. Beleza? Confere comigo então o gabarito então. De 17 a 20, tudo errado. 11, nossa, essa tela aqui tá de sacanagem comigo. 11, certo. 12, certo. 13, errado. 14, errado. 15, certo. E 16, errado. Foi uma prova de muitos itens errados, né? Foi uma prova de muitos itens errados. Beleza, pessoal? Deixa eu pegar aqui a setinha do mouse. Beleza, pessoal? Tudo certinho, tudo tranquilo, tudo explicado o que aconteceu na prova da PCDF? Legal. Fiz com você 10 questões. As lives normalmente tem 5 questões. Fiz com você 10 questões na live passada e 10 questões nesta live, justamente para fechar essa prova da PCDF. Se você observar no material, eu coloquei também a proposta de redação discursiva, beleza? E essa proposta é um bônus track. Por quê? Na live da semana que vem, ou seja, na live do dia 14, exatamente, na live do dia 14 de outubro, eu vou mostrar a você como deveria ser feita a redação da PCDF, para te passar orientações, para te passar instruções de produção e para passar para você também ideias de como você vai treinar a redação discursiva de agora em diante, beleza? Sugiro até a você, nós temos uma semana de prazo aí, tente fazer a redação da PCDF, tente, porque aí você vai comparar o que você fez com o que eu vou te mostrar aqui na live do dia 14. Tudo bem, meus queridos? Poxa, muito obrigado pela compreensão de vocês e pela presença e pela audiência em mais uma Elias Live de número 112. 113, aqui no meu canal, Redação Discursiva para a PCDF. Fechou? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!